Vergonha. O que tá acontecendo com a arbitragem no Brasil? Não dá pra entender, rapaziada. Vamos começar aqui pelo jogo Grêmio e Bragantino. Quer dizer, Bragantino e Grêmio, perdão. Bom, o Bragantino venceu por 1-0, né? No final de semana anterior ao que a gente tá gravando aqui. O vídeo provavelmente só vai ao ar na outra semana, mas enfim. Vocês lembram, né? Bragantino e Grêmio. 1-0, gol do John John de pênalti. E o pênalti que foi marcado no finalzinho do jogo, em cima cometido pelo Marlon, né? O Marlon estava com a mão aberta, o lance vai estar aparecendo aí para vocês, né? O Marlon estava com a mão aberta, fechou a mão e a bola bate na mão dele. E o árbitro dá pênalti. E o pênalti é confirmado e o Bragantino vence com esse gol de pênalti. Vamos lá, a mão estava colada, ele colou a mão e depois o Marlon fez mó discurso e falou muito bem, inclusive, né? Sobre o erro que tinha acontecido. Lembrando que são 3 pontos. São 3 pontos. 1 ponto, beleza, ia rolar um empate. 1 ponto a menos para o Grêmio e 2 pontos a mais para o Bragantino, porque iria com 1 ponto do empate, 3 pontos na conta, né? Esses pontos vão ser devolvidos? Né? Acho que não. E, inclusive, a CBF admitiu o erro e afastou o árbitro, tanto do jogo do Bragantino quanto do próximo jogo que a gente vai falar. Que é o jogo do Palmeiras. Quer falar sobre? Cara, acho que não dispensa comentários do que aconteceu no Morumbi. Cara, eu entendo os torcedores do Flamengo, do Cruzeiro que estão indignados, e todos do São Paulo também, obviamente. Porque, cara, o Palmeiras já ganhou, inclusive, alguns pontos com a arbitragem, não desmerecendo aí a liderança do Palmeiras, mas realmente o Palmeiras é o time que tem mais lances contestáveis desse Campeonato Brasileiro. E esse do Morumbi, eu acho que não é nem culpa do Palmeiras, é culpa do árbitro mesmo, o Ramon Abate-Abel, que foi afastado pela CBF e que teve atuações bem duvidosas, principalmente nessa reta final de Brasileirão. Inclusive, no jogo anterior a esse, ele apitou um Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Não teve nenhuma polêmica assim, mas, cara, ele foi um árbitro insuportável de se ver. Amarelou todo mundo. Foi muito chato. E, novamente, o Abate-Abel errou no domingo e ficou aí muito conhecido. Muita gente pesquisou quem era o Abate-Abel para saber quem era esse cara que estava fazendo essas malandragens, né? Enfim, vazou áudios de VAR. A gente observou várias polêmicas acontecendo durante a semana. Mas, como o Gabriel falou, nenhum ponto será devolvido ao São Paulo, nenhum ponto será tirado do Palmeiras, vai ficar só por isso. Vamos citar alguns lances, inclusive. Cara, eu acho que, inclusive, na segunda rodada teve um Palmeiras Sport, cara, que foi impressionantemente escancarado. Cara, o lance é absurdo. O jogador do Sport não toca no atacante do Palmeiras, acho que era o Veiga, na verdade. Sim, Absurdo. eu lembro desse lance. Absurdo. Cara, vamos lá. Eu vou começar pelo mais leve. O amarelo dado pro Andrés Pereira no lance em que ele pisa Foi no Tapia também esse lance, não foi? Foi no Tapia. Não lembro se foi no Tapia. Não, foi no Marcos Antônio. Ele tá. pisa no tornozelo do Marcos Antônio. Ele chega assim pra dar uma dividida na bola, chega com a trava, pisa no tornozelo do Marcos Antônio e vai deslizando o pé. E o contato maior realmente foi um baita contato, porque ele chega assim, depois o contato maior é no pé. De qualquer jeito, rapaziada. Lance claro de expulsão. Existe uma regra. O nosso ponto é, por que existe uma regra e a regra é cumprida no jogo e no outro não é? Qual o critério? Qual o critério está sendo usado? Não tem critério. Não tem. Por que num jogo é usado uma coisa e no outro não? Lembrando, a gente é catarinense, a gente não tem nada a ver com Palmeiras, com São Paulo, com Grêmio, não tem nada a ver. Não tem nenhum catarinense lá no nosso time nem joga, entendeu? A Série A. Mas é o seguinte, mano, é de indignar qualquer um. Porque hoje, no caso domingo, foi contra o São Paulo. Mas final de semana que vem é contra o teu time. Então não vem falar, ai que chororô, não sei o que. Não, irmão. Porque quando for contra o teu time, tu vai chorar. Entendeu? Tu vai chorar porque todo mundo chora quando é contra o próprio time. Então a gente não pode chorar só quando for contra o nosso próprio time. A gente tem que chorar e que reivindicar o que os torcedores têm direito de ter uma partida justa, ter resultados justos do que realmente foi feito em campo. A gente tem que reivindicar isso, seja pro nosso time, seja pro outro time. Porque hoje é com aquele time, no outro final de semana é contra o teu time, entendeu? Então, assim, o que indigna é essa falta de critério, não existe um critério. E agora vamos pro principal lance, né? O pênalti não dado em cima do Tapia, que absurdo. É uma vergonha. O Alan... O lance vai aparecer. O Alan escorrega, derruba o Tapia na área, a bola estava rolando em direção à lateral do campo, certo?
E o Ramon Batiabel fala, escorregou. Nada, escorregou. O Alan escorregou. Sequer deu trabalho de ir ver. Falou, a bola não tava em disputa. A bola não tava ali no pé do Tapia. Mas o Tapia tava correndo em relação à bola. E não importa, o cara meteu um carrinho no Tapia no meio da área. Escorregou. Foda-se. Foda-se. Não importa se é acidental ou se não é. Irmão, pênalti é pênalti. Falta é falta. Não importa se é acidental ou se é de propósito. Não importa. Essa é a regra. Por que num jogo importa e no outro jogo não importa? Exatamente. E um pequeno grande detalhe, o lance aconteceu, se não me engano, aos 15, mais ou menos, da segunda etapa. Cara, segundo tempo, 2-0 pro São Paulo. O jogo acabou 3-2 pro Palmeiras. Um lance desse não muda completamente até um campeonato. Cara, o São Paulo poderia abrir 3-0 e ali, na minha opinião, o jogo ia acabar. O Palmeiras não ia ter o gás pra empatar o jogo. Não ia. O time ia desanimar, o futebol é muito psicológico. O Palmeiras não ia conseguir ter esse tesão pra empatar o jogo. Mas vai, vamos falar. Eles fizeram 3 gols. Tá, 3-3. Beleza, 1 ponto pra cada lado. Tu vê como tu falou, muda o campeonato. O Palmeiras não seria líder, né? E o São Paulo teria 1 ponto, né? Um ponto que pode ser, inclusive, muito importante pro tricolor paulista, né, cara? E nos demais... Cara, inclusive o Gustavo Gomes foi... Teve lances do Gustavo Gomes que era pra ele ter sido expulso, cara. Ele... Sim. Cara, claramente, lances evidentes de expulsão. Ele não recebeu um amarelo no jogo. Gustavo Gomes foi o cara mais violento da partida. Passou intacto pro Ramon Batiabel. Teve um lance também, outro que, inclusive, é vergonhoso o Palmeiras querer reclamar, né? Mas o que eles reclamaram... Eles fizeram até nota, mano. De uma cotovelada de um jogador do São Paulo em cima do jogador do Palmeiras. Concordo? Aconteceu. A gente não tá falando aqui que o Ramon Batiabel... Não tá falando claramente, né? Que o Ramon Batiabel entrou mal intencionado, que queria dar o jogo pro Palmeiras. Apesar de que em alguns momentos pareceu. Mas a gente não tá acusando ele disso. A questão é, não existe um critério. Não existe. Uhum. Não existe, mano. Não existe. E sabe o que mais indigna? Que o árbitro O Ramon Batiabel tava de frente, né, gente? Foi um erro claro. Um erro que ele não pode cometer. Ele não pode cometer aquele tipo de erro. Não. Nem ele, nem nenhum tipo de árbitro. Nenhum árbitro. Mas é o seguinte, ele errou no campo. Pra que existe o VAR, irmão? O VAR tá ali pra quê? Porra, não pode acontecer um erro desse com o VAR existindo. Com várias câmeras ali. Os caras têm tempo, os caras têm frame a frame pra analisar vários ângulos diferentes. E eles conseguem nem chamar o Ramon Batiabel pra falar assim, revisa esse lance. E aí tem o áudio lá e os caras assim, não, a bola não tava em disputa, escorregão, não foi intencional. Foda-se que não foi intencional. Pênalti é pênalti, cara. E porra, mano. Eu acho engraçado que o VAR é muito utilizado em situações totalmente desnecessárias. Hoje em dia os árbitros eles não confiam mais em si próprios. Em lances como esse, que claramente há uma falta, eles não utilizam, cara. Que loucura, que loucura. Parece que realmente... Como é que a gente vai apontar e falar que não é algo a mais, uma máfia, um esquema de aposta, uma má intenção mesmo, alguém pagando para os árbitros fazerem esse tipo de atitude, se o cara não vai olhar o VAR em um lance que claramente é olhável de VAR? Ou realmente os árbitros não entendem de futebol. Porra, os caras que estão no VAR, só se for isso. Só se eles estão contratando idiotas. Me desculpa, só se eles estão contratando gente na rua assim, ó. Tu quer vir arbitrar aqui pra gente ir lá pra cabine do VAR? Tu quer? Vamos lá. Ó, tu só tem que falar aqui, ó. Enfim, né? Ridículo, irmão. Não existe um critério, é isso? Os árbitros eles não conhecem o critério, eles não conhecem a regra, eles inventam na hora. Qual que é o critério? Explica pra gente. O critério é assim, o árbitro olhou ali, eu acho que foi pênalti. Por quê? Porque eu acho. Eu acho que foi. Não, aqui eu não acho não. Eu não acho que esse lance foi pra vermelho, não. E aí o VAR, o que o VAR faz? O VAR só segue o que o árbitro falou? Porque esse tipo de lance de vermelho, de pênalti, são os lances que o árbitro deve interferir. Se tem algo de errado, algo de questionável. Mas não interfere. Por que às vezes ele interfere? Tem jogo que é extremamente chato. O VAR interfere em todo tipo de lance. Lance que às vezes nem precisa. Agora tem outros lances, tem outro jogo que o VAR... Né? Lances claríssimos. Esse pênalti no Tapia é uma vergonha, irmão. É uma vergonha. Um lance claríssimo. Não interfere. Cara, é difícil ver a fase que nosso futebol brasileiro passa há tantos anos,
Porque são situações extremamente chatas. E não é só um beneficiamento pro Palmeiras, pro Atlético Mineiro, pro Internacional. Esses lances são muito recorrentes no futebol brasileiro. Uma rodada o Inter está sendo beneficiado, outra rodada está sendo prejudicado. A gente viu, inclusive, no Grenal, por exemplo, lances bem contestáveis de pênaltis pro Inter. Foram 3 pênaltis marcados, 2 não existiram, na minha opinião. Tiveram diversos outros lances que aconteceram nesse campeonato. Você pode puxar aí 50 lances que tiveram um questionamento claro assim, de arbitragem. E é triste ver o rumo, porque a gente não tem uma profissionalização, parece, dos árbitros. E eu espero que, ao passar dos anos, com essa nova gestão do CBF, Samir Chaldi está fazendo um bom trabalho no campeonato aqui, eu acho que a CBF tem que se reforçar mais nos árbitros, apesar de ter árbitros FIFAs, como o próprio Ramon Abate-Abel, mas que, na real, são árbitros muito fracos, cara. Que, sinceramente, pode apitar o Super Mundial, Real Madrid, Borussia Dortmund, mas não tá no nível. Eu tenho só 2 pontos, assim, pra pontuar. A Edna Alves ou Edna Pereira? Eu sempre me confundo. Edna Alves, né? Ela pontuou, né? Ela deu uma entrevista lá falando que... quantos passes um jogador erra numa partida? Né? Que, assim, ela falou, né? Que a profissão dela, os árbitros, eles tentam acertar. Eles jogam, mas eles são humanos, eles também erram. Concordo, Edna. Totalmente. Tu tá certíssimo. Só que a questão é, uma coisa é tu errar num lance, uma dividida de bola ali, e aí tu não sabe pra quem foi o lateral ali. Lateral, lembrando, o VAR não pode interferir. Tu não sabe pra quem foi o lateral. Aí tu e o Bandeirinha foram lá e erraram o lance. Pô, deram o lateral errado. Na TV dá pra ver o replay ali. A gente tá vendo que, não, o lateral foi pro Flamengo, né? Sei lá, Flamengo e Vitória. Não, o lateral foi pro Flamengo, foi dado pro Vitória. Pô, acontece. Acontece um lance que acontece no jogo. Agora, um lance claro, que o cara tá de frente, né? O VAR tá ali. O VAR tá ali justamente pra corrigir esse tipo de lance, que acaba virando uma injustiça. E não corrige, o cara erra de frente e depois não corrige, como que não vai reclamar? A gente tem nosso direito, entendeu? E a gente tá reclamando porque a gente é apaixonado por futebol, pelo futebol brasileiro, porque a gente nem torce pra esses times que a gente tá falando. Só que essa semana foi com esses times, no outro vai ser com o nosso time. Entendeu? Adendo, só que nem sempre o VAR é esse herói também. O VAR, às vezes, os árbitros vão olhar o próprio árbitro de vídeo e não chegam a uma conclusão, ou o VAR não ajuda em nada. Exatamente. Ou só piora a situação, inclusive. Mas esse é o ponto, ela tá certa. Sim. Todo mundo tem o direito de errar, né? Só que recorrentemente dessa forma, sendo que a gente tem uma ferramenta como o VAR que deveria praticamente anular esse tipo de erro, ou tipo diminuir muito. Por que tá acontecendo tanto? Esse ano tá assustador, irmão. E aí, o outro ponto que eu queria pontuar aqui, Super Mundial. Pô, foi tão lindo, cara, tão linda a atuação dos brasileiros. Olha a imagem que a gente passou lá pra fora. Porque nos últimos mundiais, o pessoal lá da Europa não assiste Brasileirão. Então, assim, eles não conhecem. Então, eles viam a gente quando? Nas finais dos mundiais que a gente jogou, entendeu? Grêmio e Real Madrid, Flamengo e Liverpool, Palmeiras e Chelsea, entendeu? Esse tipo de mundial. Sim. E a gente estava perdendo todos. Então, essa era a imagem que a gente estava passando, querendo ou não. Mas tem o ponto da gente jogar no final de temporada, os caras jogam no meio de temporada. Só que daí no Super Mundial, a gente amassou. Sim. Né? A gente que nem torce pro time, a gente torceu pro Flamengo, pro Palmeiras, pro Botafogo, pro Fluminense. E a gente amassou. O Fluminense foi bem pra caralho, foi na semifinal. Ganhou da Inter de Milão, ganhou do Al Hilal, que ganhou do City. O Flamengo ganhou do Chelsea. Olha a imagem que a gente passou. Tanto que a gente viu vários vídeos dos caras lá, dos europeus, dos caras de fora, tudo assustado. Caraca, o futebol brasileiro então é bom mesmo. Olha os times brasileiros surpreendendo. Caraca, que loucura, os times brasileiros realmente jogam bola, os caras jogam com raça. Aí, solta um vídeo desse aí, São Paulo e Palmeiras. Solta um vídeo lá na Europa, os caras vão falar assim, meu Deus, o futebol brasileiro é uma vergonha. O que é isso? Isso aí é o futebol brasileiro, então? Porque na Europa não acontece esse tipo de coisa, me desculpa, mas não acontece. Não. Acontecem erros também, o VAR também erra também, mas muito menos, muito menos. Inclusive é muito mais eficaz. Muito a mais. conclusão, eles chegam muito mais rápido do que Sim. aqui. Às vezes a gente demora 8, 9 minutos pra saber uma conclusão simples de uma... Exatamente. Um impedimento que, porra, ficou claro pra caralho. Exatamente. E tem um pezinho ali... Sim. Meu Deus. Então, assim, olha a imagem que a gente tá passando. E não só pra eles, não só pra fora, olha a imagem que a CBF, que os árbitros passam pros torcedores, passam pros times, entendeu? Enfim, aqui tá o nosso desabafo sobre, lembrando que nenhum dos times que a gente citou, a gente torce ou tem algo contra, nada. Só que são fatos São adendos, né, são adendos que a gente tá vendo. A gente que é apaixonado por futebol brasileiro e por futebol, a gente chora em ver isso, mano. Não só a gente, todo mundo.
Imagina o torcedor dos times que estão sendo prejudicados. Tá certo em falar, tá certo em chorar. A gente passa por isso também com nossos times, até Passa pior também. às vezes, mas Passa também. isso é o futebol brasileiro, né? Infelizmente é um retrato do que a gente passa com principalmente a arbitragem, que é escandalosa ultimamente. Aí esse é o ponto. Depois, então babando ovo de gringo, só assiste futebol europeu. Tu vai julgar os caras? Futebol brasileiro, olha só o nível. Olha o nível. O futebol tem futebol. Mas o que cerca o futebol tá errado. Tá muito errado. Isso aí é foda. Isso é foda. Mas é isso, então. A gente Vídeo gigante já. Tá feito o nosso desabafo. E a gente precisava se manifestar também. A gente Futeonalístico precisava falar. Agora... Isso é verdade. Agora que a gente falou, todo mundo fica mais em paz. Já tá tudo expressado. Agora... Mas realmente a gente queria vir aqui na frente das câmeras falar um pouco sobre essa situação que foi realmente muito chata que aconteceu. Ficou realmente um tempo aí... Ramon Abate-Abel, Palmeiras São Paulo... Mas precisa ser falado. Sim. Não pode deixar passar batido pontos perdidos por um time e pontos ganhos por outro. Né? Sim. E esse é um exemplo só do que aconteceu o campeonato inteiro. Então, assim, eu só digo uma coisa. O Palmeiras teve muitos jogos, né? Muitos. Se o Palmeiras ganha esse título... Vitória. Se o Palmeiras ganha esse título, eu acho que vai ser para sempre lembrado, irmão, o que aconteceu nesse campeonato. Eu acho que né? sim. Não dizendo que tá todo mundo querendo dar o título pro Palmeiras. Não é nem isso, mas eu acho que vai para ser sempre contestado, sabe? Isso é foda. O Palmeiras tem uma fama já, querendo ou não, dessa coisa com a arbitragem, né? Sim. Mas, enfim, nada contra... Nada contra o Palmeiras, né? Nada contra o Palmeiras, nenhum outro time aí que se beneficiou pela arbitragem, Bragantino também. Mas é realmente muito escroto o que tá acontecendo na arbitragem do futebol brasileiro. Cara. Triste. E é foda, mas é isso, rapaziada. Tamo junto, segue pra mais. Comentem o desabafo de vocês também. Opinião. E pode criticar o Ramon Abate-Abel com moderação, mas... Não, pode xingar pra caralho também. Mas é isso, abração, galera. Tamo junto, rapaziada. Vídeo. Falou. Segue pra mais.